Olá, pessoal. Estou aqui de novo, né, para mais uma apresentaçãozinha de metodologia de ensino. Hoje a gente vai falar um pouco sobre a história da ciência, né, e algumas formas como ela pode auxiliar a gente no trabalho pedagógico. Então, as primeiras coisas, né, que talvez o pessoal que fez história da ciência lembre da gente ter discutido, é que existia uma corrente que defendia que a história da ciência, por ser uma especialização, né, científica, não seria muito interessante de se trabalhar na educação ou do cientista ou até mesmo na educação básica, né? Pensando como se fosse uma perda de tempo. E talvez a utilização da história da ciência tivesse mais relação com a produção de heróis, assim, com um papel motivador, com algumas pequenas inserções, né, para tornar aquilo de certa forma mais interessante a partir dessa perspectiva do herói. Né? Essa perspectiva foi defendida, por exemplo, por Kuhn, né? É, talvez todos conheçam, mas ele é um estudioso da área da história da ciência, né? E trouxe bastante desenvolvimento para sua área de pesquisa, né? E mesmo com esse grande desenvolvimento que ele trouxe para a história da ciência, né, para o estudo da história da ciência, ele não concordava muito com a ideia de se trabalhar com esse conteúdo dentro dos currículos, né, de formação de cientistas e da educação básica, a não ser nesse tipo de caso, né, como um papel motivacional dos alunos, né. Então algumas réplicas vieram, talvez a mais, não digo contundente, né, mas se a gente for pensar ali que a partir da Segunda Guerra Mundial e da década de 70, coisas relacionadas não apenas à história da ciência, mas a outras questões, como a questão da bomba atômica, as relações entre ciência e sociedade, trouxeram um certo sentimento da necessidade de se discutir a natureza da ciência, né, na escola. E assim Matthews trouxe em seu artigo, né, e por isso que talvez ele não tenha sido contestado, essa preocupação de se utilizar-se da história da ciência para se discutir questões da natureza da ciência. Né? Então, metodologia científica, método de verificação, compreender conceitos científicos, né, a partir de discussões da história da ciência. Então, ele elencou algumas questões, né, da importância intrínseca mesmo da ciência, né, da história da ciência. Então, nós temos aqui algumas questões que, de certa forma, indicam a importância de se trabalhar com a história da ciência, né? Não como um conteúdo à parte, mas como parte integradora daquilo que se quer ensinar sobre ciência, né? Que traz aspectos tanto da natureza da ciência, como das relações entre, que também fazem parte, né, da natureza da ciência, mas sendo mais específico, né? Com as relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Então a gente pode pensar nessas questões, né? Que foi o que, apesar de ter alguma discussão na época sobre isso, foi o que acabou matando a discussão, né? Foi que havia esse entendimento de que era necessário se discutir sobre a natureza da ciência. Então, mesmo havendo essa discussão há muito tempo já, né, de se utilizar ou não da história da ciência no ensino de ciência, né? Ele acabou sendo deixado de lado um pouco devido a esse argumento novo, né?
de que a história da ciência poderia contribuir para a discussão da natureza da ciência. É assim aquela questão, né? Exemplos históricos, né? Para se falar dessas relações entre ciência, tecnologia e sociedade. Então, o artigo que eu trouxe aqui para vocês, ele faz um compilado de alguns artigos, né? E traz algumas concepções e ideias que eles encontraram em vários artigos que eles pesquisaram. No caso específico, eles estavam pesquisando sobre a natureza da ciência, né? Mas para nós faz sentido também porque ela tangencia a questão da história da ciência. Então, a gente pode pensar sobre vários porquês de se utilizar, né, a história da ciência. Então, vou passar rapidamente aqui. Vocês podem olhar depois nas referências, né? São todas questões que a gente vai discutir mais para frente. Eu não vou passar tópico a tópico aqui, porque senão ficaria muito grande a apresentação. Então, é de forma geral aquilo que a gente já discutiu em outros momentos, né, quando a gente falou sobre a alfabetização científica. Então, é discutir sobre a ciência como atividade humana, a compreensão de como ocorrem o movimento das concepções científicas, né, como ocorre a produção da narrativa histórica e como ela pode ser usada para o ensino de ciências. Também os artigos que apontam sobre a concepção de ciência, né, o que eles apontam, eles tentam fazer essa análise das concepções, né. De novo, aspectos sobre a natureza da ciência, em documentos, em livros didáticos. O que nos interessa aqui é entender como alguns desses trabalhos, inclusive se vocês tiverem interesse em algum desses temas, procurar nesse artigo depois que trabalhos são esses, né, que eles apuraram essas concepções, vamos chamar assim agora, né, mas esse enfoque do artigo, caso vocês tenham algum interesse mais profundo neles. E no ensino de ciência, né, eu não me demandei muito sobre as questões anteriores, porque a gente já falou bastante sobre isso, sobre a utilização da história da ciência, quando a gente discutiu um pouco sobre a alfabetização científica, né? Então, a utilização da história da ciência, e aí a gente pode utilizar ela de várias formas, né? Então, tem vários livros e artigos, né, que trazem sequências didáticas sobre história da ciência. Então, eles normalmente vão incluir algum tipo de discussão, né, que envolvam textos históricos, eles podem trazer originais, né, artigos originais, traduzidos para se trabalhar em sala de aula. Então, a gente pode pensar na última aula, por exemplo, quando a gente falou sobre discurso, né. Então, uma questão que a gente deve tomar cuidado, muitas vezes, quando a gente leva textos para a sala de aula, que os alunos não podem ser que não tenham muito trato com textos, né? Então, às vezes, só tomar muito cuidado de não pegar um texto muito longo, né? Pegar um texto mais curto. Ou se quiser trabalhar com partes do texto também, né? Só com a descrição do experimento que foi realizado e algumas etapas, às vezes, do artigo, né? Talvez não dê para trabalhar com o artigo como um todo, né? Nesse sentido. Mas pode ser feito também apresentações sobre esses embates, né? Lembrando que esses embates foram contextualizados numa época determinada da sociedade, que ela estava vivendo algum processo histórico, né? Não esquecer dessa questão, para trazer também nessa relação entre sociedade e ciência, né? Mesmo que seja uma relação de ruptura, né? Mas trazer essa relação. Então, às vezes trazer também a trajetória histórica dos problemas ou dos conceitos, como eles foram
mudando ao longo do tempo, né? As concepções sobre calor, mas pode ser trazido também. Existem alguns estudos que equiparam a forma como os alunos falam sobre alguns conceitos com a forma que esses conceitos já apareceram na história da ciência, né? Então dá para trabalhar lá dentro da mudança conceitual, como a gente já viu, né? Dessa relação. Isso pode ajudar também esse estudo dessa trajetória, né? Dos conceitos científicos. Se a gente estudá-los, talvez eles possam nos ajudar a entender um pouco melhor quais são os desafios que os alunos têm que suplantar, né? Para passar para o próximo estágio de desenvolvimento conceitual, por exemplo, né? Qual o desafio que eles vão ter, né? Por exemplo, como a gente viu na aula sobre esse tema, né? Aquela questão da inexistência do espaço vazio entre átomos, que não existiria espaço vazio. Então dá para fazer esse estudo também. Aí talvez a história da ciência não ia ser usada diretamente, né? Apenas para ajudar a entender e pensar em problematizações de sala de aula que ajude os alunos a superar esses desafios. E, obviamente, né, a gente não vai ficar fazendo isso sempre, né? Mas ter esses estudos guardados, né, e fazendo eles aos poucos e entendendo essa relação das concepções com aquilo que os alunos vão vendo e testando, né, algumas alternativas. Por exemplo, na história da ciência diz que parece, no estudo que eu estou fazendo, parece que essa concepção teve esse caminho, né, de desenvolvimento. Será que eu consigo produzir um diálogo que ajude os alunos nesse sentido também? Então, algumas coisas nesse sentido, né? Não precisa necessariamente levar a textos históricos, né? A história da ciência às vezes traz outras ferramentas que a gente possa usar. E todas elas trazem um pouco de trabalho de planejamento, né? Se a gente for pensar que, por exemplo, essa daqui é uma sequência didática, né? Que ela é uma sequência didática de uma atividade que não é feita em sala de aula, então por isso que a gente vê. Deixa eu ver aqui se tem como ampliar. Bom, a princípio não tem. Depois eu vejo como, né? Mas como a gente pode ver que as aulas elas são de 100 minutos, de 50 minutos e assim por diante, né? Então essa daqui é um trabalho sobre cosmologia. Então ele vai trabalhar com uma divergência científica, né? Que é a da cosmologia, né? A relação entre a teoria do Big Bang e do universo dinâmico, né? São duas teorias concorrentes. Se eu não me engano, elas não sei ao certo se elas ainda estão nessa categoria de concorrentes é, de consenso mais fechado, né, sobre elas. Mas a que talvez tenha mais evidência, o povo gosta mais, é a teoria do Big Bang. Então, quando eu peço para vocês, né, um exemplo de sequência didática, ela tem um pouco de relação com isso, né? É o que vai ser tratado e a atividade que vai ser realizada, né? A gente percebe aqui que envolve esse planejamento, né, do que fazer para pensar nessas etapas. E aqui a gente percebe também a existência de referenciais teóricos, tanto para a questão da história da ciência, como para a questão do próprio conteúdo em si, né? Conteúdo de física em si. Então, essa é uma das formas de utilizar a história da ciência. Outra forma também, de forma interdisciplinar,
por exemplo, tem um artigo que eu não lembro qual que é agora, o nome específico, mas ele usa o teatro, por exemplo, a teatralização de um dos livros de Galileu, né, junto com o professor de artes, por exemplo. Então, essa história da ciência ela também possibilita essa interseção com outras disciplinas, né? Então, como eu comentei com vocês, né, essa daqui é aquela primeira referência lá, que é aquele artigo, né, que faz a revisão bibliográfica sobre o assunto, né? Ele é um artigo bem interessante para vocês verem, se vocês se interessaram por algum desses aspectos aqui, né, que foi levantado. Basicamente para vocês pegarem os artigos que eles citam que falam sobre essas questões e buscá-los, né, na internet. Então, uma das questões interessantes é muitas vezes pegar essas sequências didáticas que não foram vocês que produziram, né? Mas foram outras pessoas que foram produzindo e irem adaptando elas ao longo do tempo. Aí é uma questão que vale para todas as metodologias, né? Se a gente for pensar assim, é muitas vezes a necessidade de a gente ir aprimorando elas ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, para discutir esse tema, eu utilizo essa sequência. Eu vou estudando o próprio caminhar dessa sequência, né? Enquanto eu realizo ela em sala. Então, no próximo ano eu já vou ter mais informações, eu vou conseguir talvez antecipar um pouco melhor os desafios dos alunos, né? Tanto em fazer algumas dessas questões, algumas das atividades que eu propus, como conceitualmente também, né? Então, muitas vezes, não realizar, por exemplo, uma atividade dessa que dá muito trabalho para criar apenas uma única vez, mas ir aprimorando ela, né, ao longo de um certo tempo. Então, sobre a história da ciência no ensino é isso, né? A gente tem as principais questões que a gente pode demandar, né, sobre qual é o motivo de se trabalhar a história da ciência no ensino, né? Então, basicamente tem relação com a visão de ciência, a natureza da ciência, né? Se a gente for pensar, tem muita relação com a alfabetização científica e também há alguns que defendem a ideia de que elas nos ajudam a compreender um pouco a concepção dos estudantes, né? E quais poderiam ser os obstáculos que essas concepções têm em conseguir desenvolver a concepção hoje mais cientificamente aceita. Então, por hoje é isso, né? E até a próxima.